Quando pensamos em sujeira e poluição, logo vem à mente imagens de ruas imundas, rios cobertos de lixo e paisagens devastadas. Infelizmente, em várias partes do mundo, essa é a realidade diária de milhões de pessoas. A sujeira não afeta apenas a aparência de um país, mas também tem impactos devastadores na saúde pública, na economia e no meio ambiente. Para você ter uma ideia, atualmente 90% da população mundial está respirando ar insalubre, o que causa aproximadamente 4 milhões de mortes anualmente. A falta de saneamento básico e o acúmulo de lixo são tão graves que colocam em risco a vida de quem vive ali. No vídeo de hoje, vamos revelar os 10 países mais sujos do mundo, onde a sujeira se tornou um desafio colossal, trazendo consequências alarmantes para suas populações e para o planeta. Egito, famoso por suas antigas pirâmides e pelo majestoso rio Nilo, hoje enfrenta uma batalha crítica contra a poluição. Com uma população de mais de 100 milhões de pessoas, o rápido crescimento demográfico e o desenvolvimento industrial descontrolado têm criado desafios ambientais enormes para este país histórico. Cairo, a capital, é uma das cidades mais poluídas do mundo. O ar lá é tão carregado de poluentes que, em muitos dias, uma nuvem cinza conhecida como nuvem negra paira sobre a cidade. Essa poluição não é apenas um incômodo visual, ela é mortal. Estima-se que milhares de egípcios morrem todos os anos devido a doenças respiratórias causadas pelo ar tóxico. O lixo é outro problema alarmante no Egito. Nas grandes cidades, é comum ver pilhas de resíduos acumulados nas ruas, resultado de um sistema ineficiente de coleta e tratamento. Isso não apenas transforma as cidades em paisagens sujas, mas também cria um ambiente propício para a proliferação de ratos e insetos que espalham doenças. E o famoso rio Nilo, que já foi adorado como um deus pelos antigos egípcios, hoje suas águas estão tão poluídas que nadar nele pode ser perigoso. O lixo e os produtos químicos despejados no rio pelas pessoas e indústrias transformaram suas águas em uma verdadeira sopa tóxica. A poluição é tão intensa que está até afetando as pirâmides e outros monumentos históricos, corroendo as pedras e apagando lentamente a história do Egito. É como se a poluição estivesse não só destruindo o presente, mas também apagando o passado. Filipinas, um país cheio de praias lindas, ilhas paradisíacas e uma cultura vibrante. Mas, por trás desse cenário turístico, existe um lugar que mostra uma realidade completamente diferente. Tondo, um dos bairros mais pobres e densamente povoados de Manila, a capital do país. Tondo é tão lotado que parece que não cabe mais ninguém ali. São centenas de milhares de pessoas espremidas em um espaço minúsculo, vivendo em casas improvisadas feitas de madeira, plástico e metal. E sabe qual é o maior problema? O lixo. Sim, Tondo é conhecido por estar cercado de lixo por todos os lados. Em alguns pontos, parece que o bairro inteiro está construído em cima de um lixão. A famosa Smoky Mountain, por exemplo, foi por muito tempo um dos maiores depósitos de lixo das Filipinas. Famílias inteiras viviam ali, literalmente em cima do lixo, sobrevivendo do que conseguiam catar e vender. E mesmo com o fechamento oficial do lixão, o problema não desapareceu. Muitos ainda vivem da coleta de resíduos, em condições desumanas. A falta de saneamento básico também é um pesadelo. Muita gente não tem acesso a água limpa ou banheiros adequados. As crianças brincam perto de esgotos a céu aberto, correndo risco constante de doenças. E com tanta gente junta, a situação só piora. A propagação de vírus, infecções e problemas respiratórios é comum. O mais chocante é que isso tudo acontece bem no coração da capital. Enquanto arranha-céus e shoppings crescem em outras áreas de Manila, Tondo segue praticamente esquecido, como se existisse em outro mundo. República Democrática do Congo, esse país enorme, é um dos mais ricos do mundo em recursos naturais, mas também é um dos mais pobres em cuidados com o meio ambiente, com uma população de cerca de 102 milhões de pessoas. Um dos maiores problemas é a poluição causada pela mineração. Muitas empresas operam sem controle adequado, despejando produtos químicos perigosos nos rios e no solo. Essa poluição das minas afeta seriamente a água. Muitos rios e lagos estão contaminados com mercúrio e outros produtos químicos tóxicos usados na mineração. Isso não só mata peixes e outras formas de vida aquática, mas também torna a água perigosa para as pessoas beberem ou usarem para a agricultura. A poluição do ar é um problema crescente. Muitos carros são velhos e soltam muita fumaça. Além disso, muitas pessoas ainda cozinham com lenha ou carvão, o que produz muita fumaça dentro e fora das casas. Nas cidades, o trânsito caótico e as indústrias sem controle enchem o ar de fumaça. É como se as pessoas estivessem vivendo dentro de uma grande chaminé. Como o governo não consegue cuidar direito do meio ambiente, muitas áreas de floresta estão sendo destruídas. Isso não só polui o ar, mas também ameaça os animais que vivem lá, incluindo espécies raras como os gorilas. Nepal, um país famoso por suas majestosas montanhas, incluindo o Monte Everest, o país enfrenta grandes desafios ambientais. Com uma
população de cerca de 30 milhões de pessoas, o Nepal sofre com graves problemas de poluição do ar, contaminação da água e gestão inadequada de resíduos. Esses problemas são agravados pela localização geográfica do país e pelo crescimento desordenado. Não se deixe enganar pelas paisagens deslumbrantes. O Nepal está lutando contra sérias questões de poluição. O Vale de Katmandu, onde fica a capital do país, está sofrendo com uma poluição do ar terrível. A geografia do vale, cercado por montanhas altas, faz com que o ar poluído fique preso, tornando a situação ainda pior. Os carros velhos, as fábricas de tijolos e até o costume de queimar lixo nas ruas estão transformando o ar do Nepal em um veneno que as pessoas respiram todos os dias. Muita gente anda nas ruas usando máscaras. O rio Bagmati, que é considerado sagrado, é considerado um dos rios mais poluídos do mundo. As pessoas jogam lixo e esgoto diretamente no rio, tornando a água muito suja e perigosa. As pessoas ainda fazem rituais religiosos nas suas margens, mas o cheiro é tão ruim que é difícil ficar lá por muito tempo. A poluição da água causa muitos problemas de saúde. Muitas pessoas ficam doentes por beber água contaminada ou usar essa água para lavar alimentos. Iraque é um país com uma história muito antiga, mas hoje enfrenta problemas modernos de poluição. Depois de anos de guerra e conflitos, o país está lutando para reconstruir sua infraestrutura e lidar com sérios problemas ambientais. A poluição do ar no Iraque piorou muito nos últimos anos. Isso aconteceu por várias razões. Primeiro, há muitas fábricas novas sendo construídas, e muitas delas não têm equipamentos para controlar a poluição que produzem. Segundo, há muitos carros nas ruas, especialmente carros velhos que soltam muita fumaça. Outro problema sério no Iraque são as tempestades de areia. O país tem muitas áreas desérticas, e quando o vento sopra forte, levanta muita poeira e areia para o ar. Isso torna o ar ainda mais difícil de respirar. Bagdá, a capital do Iraque, é uma das cidades mais afetadas pela poluição do ar. Em alguns dias, o ar está tão sujo que as pessoas são aconselhadas a ficar em casa e não sair na rua. Isso é especialmente perigoso para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. A água também é um grande problema no Iraque. Os dois principais rios do país, o Tigre e o Eufrates, estão muito poluídos. Fábricas e cidades jogam seus resíduos nesses rios sem tratá-los adequadamente. Além disso, a guerra danificou muitas estações de tratamento de água, tornando difícil para as pessoas terem acesso à água limpa. O lixo é outro desafio no Iraque. Muitas cidades não têm um bom sistema para coletar e tratar o lixo. Isso faz com que pilhas de lixo se acumulem nas ruas, atraindo ratos e insetos que podem espalhar doenças. Emirados Árabes Unidos, um país que muita gente acha que é um paraíso. Famoso por suas cidades modernas e seus arranha-céus brilhantes, esse país esconde um segredo sujo por trás de toda essa beleza. Os Emirados cresceram muito rápido, construindo cidades enormes no meio do deserto. Mas todo esse crescimento teve um preço alto para o meio ambiente. O ar nas cidades está cheio de poluição por causa dos carros, do ar-condicionado, que todo mundo usa o tempo todo por causa do calor e das fábricas. As tempestades de areia são outro problema que afeta a qualidade do ar. Como o país está localizado em uma região desértica, é comum que ventos fortes levantem muita poeira e areia para o ar. Isso torna o ar ainda mais difícil de respirar, especialmente para pessoas com problemas respiratórios. Além disso, eles precisam transformar a água do mar em água doce para as pessoas usarem. Eles usam um processo chamado dessalinização, que transforma a água do mar em água potável. No entanto, esse processo cria um novo problema. A água salgada que sobra é jogada de volta no mar, o que pode prejudicar a vida marinha. As tempestades de areia, que são comuns na região, misturam-se com a poluição do ar, criando um coquetel perigoso que as pessoas respiram. É como se a natureza e a poluição criada pelo homem tivessem se juntado para criar o ar mais sujo possível. Índia. Esse país é tão grande e tem tanta gente que dá para imaginar o tamanho do problema, né? Pois é, a Índia está literalmente se afogando na própria sujeira. Vocês não vão acreditar, mas em 2023, mais de 1.600.000 pessoas morreram por causa da poluição do ar na Índia. É como se uma cidade inteira sumisse do mapa todo ano. O ar nas grandes cidades indianas é tão sujo que as pessoas às vezes usam máscaras só para poder respirar na rua. A água também é um grande problema na Índia. O rio Ganges, que é considerado sagrado por muitas pessoas no país, está muito poluído. As fábricas jogam produtos químicos no rio e muitas cidades jogam seu esgoto diretamente na água sem tratá-lo primeiro. Isso faz com que o rio, que deveria ser uma fonte de vida, se torne um perigo para a saúde das pessoas. Além disso, muitas pessoas na Índia ainda não têm banheiros em casa e fazem suas necessidades ao ar livre. Isso causa problemas de saúde e polui ainda mais o ambiente. O governo está trabalhando para construir mais banheiros, mas ainda há muito a ser feito. A Índia é um exemplo de como o crescimento rápido de um país, sem cuidado com o meio ambiente, pode criar um verdadeiro desastre. Tajiquistão, um pequeno
pequeno país da Ásia Central que muitos nem sabiam que existia. Apesar de ser pequeno no mapa, o Tajiquistão se destaca de maneira preocupante quando o assunto é poluição. Com uma população de cerca de 10 milhões de pessoas, o impacto ambiental aqui é devastador. No Tajiquistão, quase 10 em cada 100 mortes estão relacionadas à poluição. Isso significa que muitas pessoas estão morrendo por causa do ar sujo que respiram e da água contaminada que bebem. O grande vilão por lá é o carvão. Muitas pessoas usam carvão para aquecer suas casas e cozinhar. Quando queimado, libera muita fumaça no ar, tornando-o muito poluído, especialmente no inverno, quando faz muito frio. E para piorar, o Tajiquistão não tem muito dinheiro para construir coisas básicas como sistemas de tratamento de água e esgoto. E por isso, as doenças se espalham rápido e o povo sofre com problemas de saúde que poderiam ser evitados se o ambiente fosse mais limpo. Burkina Faso, o primeiro país africano desta lista. Este país, com uma população de cerca de 23 milhões de pessoas, enfrenta uma luta diária não apenas contra a pobreza, mas também contra uma poluição devastadora que está destruindo o meio ambiente e colocando vidas em risco. Em Burkina Faso, a agricultura é super importante, mas está causando grandes problemas. Os fazendeiros usam tantos produtos químicos que estão envenenando o solo e a água. Nas áreas urbanas, o problema do lixo é alarmante. Sem um sistema eficiente de coleta e tratamento de resíduos, grandes quantidades de lixo acabam sendo descartadas nas ruas ou em lixões a céu aberto. Isso cria condições ideais para a proliferação de mosquitos e outros insetos, que se tornam vetores de doenças perigosas. Uma das doenças mais perigosas em Burkina Faso é a malária. Os mosquitos que transmitem a malária gostam de água parada e suja, que é comum em muitas partes do país. A malária é especialmente perigosa para as crianças e mata muitas pessoas todos os anos. Paquistão, outro país que está competindo fortemente pelo título de o país mais sujo do mundo. Encontrar água limpa para beber é quase tão difícil quanto achar um unicórnio. Vocês não vão acreditar, mas 80% das pessoas que vivem lá não têm acesso à água potável. O ar nas cidades paquistanesas está cheio de fumaça de carros e fábricas. Além disso, muitos fazendeiros queimam o que sobra de suas plantações, o que faz o ar ficar ainda pior. As pessoas que vivem nas cidades grandes muitas vezes sentem dificuldade para respirar e ficam com os olhos ardendo por causa da poluição. O lixo é outro problema sério no Paquistão. Muitas cidades não têm um bom sistema para coletar e tratar o lixo. Por isso, é comum ver pilhas de lixo nas ruas e em terrenos vazios. Isso atrai ratos e insetos que podem espalhar doenças. E o resultado de tanta sujeira é um monte de gente ficando doente. Doenças como cólera e tifoide, que a gente achava que eram coisa do passado, ainda são um grande problema por lá. Imaginem um lugar onde o ar é tão sujo que dá para ver a poluição flutuando no ar. Pois é, esse lugar existe e se chama Bangladesh. Esse país asiático é considerado o mais poluído do mundo. É como se toda a sujeira do planeta tivesse decidido ficar por ali. Bangladesh é um dos países mais densamente povoados do mundo, com uma população de aproximadamente 170 milhões de pessoas em uma área de pouco mais de 147 mil quilômetros quadrados. A superlotação é um dos maiores desafios enfrentados pelo país, onde a densidade populacional ultrapassa 1.100 habitantes por quilômetro quadrado, o que coloca uma enorme pressão sobre os recursos naturais, a infraestrutura urbana e os serviços públicos. Em 2023, segundo os relatórios de uma empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar, o país registrou uma concentração média anual de partículas finas de 76 microgramas por metro cúbico, muito acima dos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde. A capital do país, chamada Dhaka, é uma das cidades mais poluídas do mundo. As pessoas que moram lá respiram um ar tão sujo que muitas ficam doentes. Elas têm problemas para respirar, tossem muito e algumas até desenvolvem doenças graves nos pulmões. Um dos maiores problemas de Bangladesh é que há muitas fábricas que jogam fumaça no ar e sujeira nos rios. O rio Buriganga, que passa pela capital, está tão poluído que sua água parece preta e tem um cheiro muito ruim. As pessoas que vivem perto desse rio muitas vezes ficam doentes por causa da água suja. Outro problema grande é que o país tem muita gente e pouco espaço. Isso faz com que seja difícil cuidar do lixo e do esgoto de forma correta. Muitas vezes, o lixo acaba nas ruas ou nos rios, tornando tudo ainda mais sujo. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre os 10 países mais sujos do mundo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.